perder tempo não, vambora para o vídeo. Quando falei, vou entrar no ar, veio a informação confirmada para vocês. Pode cravar, Rafael Tolói é o novo jogador do São Paulo. O jogador desembarcou, então, no começo desta tarde. Quem fica ligado aqui na Arquibancada Tricolor já sabia, né? Eu vou contar um bastidor depois aí dessa chegada do Tolói, né? Mas então, nas últimas horas, tudo certo aí, então, Rafael Tolói jogará no São Paulo Futebol Clube. Já fez exames médicos, então, parte dos exames, são duas partes aí dos exames, fez uma parte já essa tarde, finaliza pela manhã, e aí firma contrato o Rafael Tolói, nova contratação do São Paulo Futebol Clube, zagueiro, 34 anos, contrato até o fim de 2026. A gente vai falar também dos vencimentos mensais aqui do Rafael Tolói, mas antes, chamando o seu like, a sua inscrição e toda a sua participação aqui no chat ajuda muito o Arquibancada Tricolor. A gente teve, então, hoje mais cedo, para quem não viu, a chegada dele no aeroporto de Congonhas. Vou colocar o vídeo para vocês conferirem como foi. Arquibancada Tricolor, exclusivo no aeroporto de Congonhas, o desembarque de Rafael Tolói para assinar com a equipe do São Paulo. Aqui, portanto, Rafael Tolói vai falar rapidamente, dar uma palavrinha aqui. Fala, Tolói, boa tarde, tudo bom? Fala um pouco da sua expectativa de volta e o sentimento, 10 anos depois, voltar ao São Paulo. Bom, ainda não tem nada definido, mas feliz com a possibilidade, mas a gente tem que analisar ainda algumas coisas. Boa, perfeito, valeu. Tá aí o desembarque de Rafael Tolói, deve passar por exames essa tarde e assinar com o São Paulo Futebol Clube. Tá aí o vídeo, então, para vocês, né? Cortei aí a parte final também, que só eu falando as informações. Não é esse slide, eu vou falar desse slide depois. Mas tá aí, então, a chegada dele. E aí, assim, né? Para quem falou, nossa, que marra, não falou. Cara, o cara não tinha nada nem certo com o São Paulo. Tava encaminhado, mas ainda faltavam detalhes. Então, ele não podia falar como jogador do clube. Tentei arrancar alguma aspa ali, não funcionou. Mas ele falou aí dessa possibilidade. E aí, nesse fim de tarde, então, confirmada a informação de que Tolói jogará no São Paulo Futebol Clube. E aí, pessoal, passar um bastidor para vocês, que é o seguinte, pude apurar isso nas últimas horas. O Tolói tinha uma prioridade de voltar ali ao futebol italiano, continuar, enfim, no futebol italiano, tinha ali sondagens da própria Arábia, teve ofertas, não gostou muito, não aceitou e tudo mais. Eu pude também apurar nas últimas horas que tinha uma cautela também nesse acerto, porque tinha um clube da Espanha que estava de olho no Tolói, mas eles não tinham formalizado oferta. Então, ontem pela noite, o staff do Tolói, também o próprio Tolói, deram a sua palavra ao São Paulo. E essa oferta chegou hoje no começo da tarde, né? Então, veio essa oferta, então, e aí ele prontamente disse muito obrigado, ele ia ganhar mais, é um time que joga, então, enfim, foi para a Série A da Espanha nesse momento, acho que eu já entrego mais ou menos qual é o time, mas é um time que estava de olho nele, fez essa oferta hoje começo da tarde, e aí ele recusou, que já tinha dado a sua palavra ao São Paulo, cumpriu a sua palavra, então, Rafael Tolói, e jogará no São Paulo Futebol Clube. E aí, pessoal, eu vou quebrar até uma norma minha que eu sempre tenho aqui, porque eu nunca falo de salário de jogador, eu acho muito antiético falar de salário de jogador, tá? Porque eu acho que tem casos e casos. Mas em casos específicos, como essa contratação, como foi com a do Rames, por exemplo, eu acho que isso tem um dever jornalístico, de você passar quanto que vai ganhar esse jogador, né? Qual que é o molde desse salário. E aí eu tenho essa apuração, e aí quero trazer essa apuração para vocês aqui, de que o Tolói volta para o São Paulo para ganhar 500 mil mensais. Esse é o salário que ele ganha, e aí tem uma meta contratual que ele pode renovar, e aí isso aumentaria também mais 50 a 100 mil. Eu tenho essa apuração, tá? Que ele chega para ganhar 500 mil mensais, então não. E aí eu trago isso, é claro, cara, para quebrar também enfim, boato que surgiu de que ele ganharia 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, não. Eu tenho a informação que o Rafael Tolói chega para ganhar 500 mil por mês no São Paulo, é a minha apuração, pelo menos, aí, em relação à chegada do novo jogador. Galera, break news São Paulo, né? Rafael Tolói chegando, zagueiro, 34 anos, já está em São Paulo. Foi a opção que o São Paulo encontrou para a zaga, mas alguns detalhes. Primeiro, não joga desde maio, estava em férias em Goiânia, vai demorar um tempo para se recuperar. E vai custar caro, zagueiro que vem com salário europeu. Foi a opção que o São Paulo encontrou. Só pode ser inscrito na outra fase da Libertadores. Crespo ainda gostaria de ter um lateral direito, um goleiro e um meia. Acho bem difícil ele conseguir esses seus desejos. E mais, 4 caras do Sub-20, 4 meninos treinaram nesta quinta-feira para talvez jogar contra o Sport. Os 2 zagueiros, Igão e Isaac. Olha, dá até dupla sertaneja. E mais o Nicolas, lateral esquerdo, que faz meio de campo, e o Pedro Ferreira, meia,
São 4 jogadores do Sub-20 que podem integrar a delegação no Recife. E sempre que um jogador, depois de tanto tempo na Europa, retorna, a gente fala também de salário nível europeu, né? A informação que eu tive é que, para acertar com o Tolói, a primeira proposta que o São Paulo fez para o Tolói, porque tinha essa lista tríplice aí, né? Igor Rabelo, que está flertando com o Fluminense. A gente pode até discutir prós e contras desses 3 nomes. Juan Tressoldi, que já estava lá e que não ficou por alguns motivos e está acertando com o Atlético. E Rafael Tolói. A primeira oferta do São Paulo para o Tolói, o São Paulo fez uma oferta para o Tolói há pelo menos um mês, mas não foi aceita pelo Tolói. Eu não sei se o empresário esperava alguma cena da Europa ainda, alguma coisa melhor do Brasil, mas não veio. E aí, numa segunda rodada de conversações, né, o empresário, o jogador vem ao São Paulo, nós estamos por aqui, estamos dispostos a conversar sobre nova condição, outros valores. Então, o que me passaram é que não se trata exatamente de um salário europeu. O Tolói aceitou jogar no São Paulo por um salário, brasileiro. Não sei em qual faixa, porque é o que nós temos conversado aqui. Os jogadores mais caros do São Paulo estiveram pouco disponíveis nessa temporada por circunstâncias diversas, né? Mas ele não estaria entre os principais salários do time. Para mim, a questão econômica, para nós, na verdade, ela é sempre nebulosa e pouco cristalina. Para mim, o que mais pega não é exatamente o custo, é o momento em que ele está chegando e a inatividade dele pós essa temporada que o Renan descreveu. De poucos jogos, o cara está em férias. Você pode 11 jogos, Arnaldo. Na temporada passada, né? E não inteiros, né? Entrando, somando, são 11 jogos. Eu não vi os minutos exatamente, mas jogando pouco, jogos de 15 minutos, enfim, é muito pouco, né? É muito pouco. E sem jogar, né? Depois que a temporada acabou para o Atalanta, mais de 2 meses, né? Então, por exemplo, eu acho o Rafael Tolói muito mais jogador que o Igor Rabelo. Mas qual que era a vantagem do Igor Rabelo? Ele poder jogar sábado contra o Sport, certo? O Rafael Tolói vai demandar um tempo. Por isso que eu falo, só faz sentido se o São Paulo avançar. Cabe ao cara estar preparado para aquela oportunidade. Ela não avisa quando ela chega. Tá aí uma grande oportunidade. Quando eu comecei a jogar no São Paulo foi mais ou menos assim. Libertadores, não foi ninguém para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro da Tríplice Coroa de 2003. Esse jogo foi em 2004. Não tem ninguém, vai o Renan. E eu estava preparado. É isso, futebol é isso. O São Paulo acabou de soltar no site oficial o relatório do treino de hoje. E assim, não é normal. O São Paulo, assim, vamos lá. Vários jogadores do Sub-20 sobem e descem direto. Isso acontece todo treino, tá? Não é normal que o São Paulo coloque os nomes dos jogadores que subiram para treinar. Dessa vez o São Paulo colocou Igão, Isaac, o Nicolas, lateral esquerdo, que teve inclusive na Alemanha no intercâmbio, e o Pedro Ferreira, o meia, todos do Sub-20. Isso me dá recado para a torcida. Me deixa com a opinião de que talvez os 4 viajem. Não sei, é opinião, não é informação, tá? Mas pelo que se desenha, sabendo que o São Paulo vai precisar poupar, o Enzo, por exemplo, também é outro que não pode jogar de novo, né? Então, talvez o Patrick jogue, talvez vá o Nicolas para ser banco. Não sei. Me dá a impressão de que, senão os 4, pelo menos alguns deles vão ser relacionados para esse jogo contra o Sport. Mas vamos seguir a live que a gente já tá... Só um rapidinho, Éder. Eu acho que aí que tá. Devem ir, mas aí entre ir e começar jogando tem uma distância. Claro, né? claro. E eu vou falar bem baixo aqui, porque senão os caras vão ouvir e vão vender. Como é bom o Pedro Ferreira, cara, mas eu não sei nem até quando vai o contrato. É o cara que entrou no intervalo da final da Copinha, meia canhotinha da idade do Luca. Joga pra cacete. Esse pra mim é o melhor que todos. Mas não fala baixo, senão os caras vendem antes de jogar. Tá? Ele é bom mesmo. E o Nicolas, lateral esquerdo, a informação que tem é que o Barcelona já tá de olho nele e monitora ele há muito tempo, né? Mas vamos falar de hoje. Perguntaram no chat sobre o Medina. O Medina é uma negociação que eu não entendo, porque o São Paulo tá tentando o empréstimo dele. Ele é um jogador que foi adquirido pelo Estudiantes, é um jogador que está atuando pelo Estudiantes na Libertadores, foi titular ontem na vitória do Estudiantes. Não pode jogar Libertadores pelo São Paulo. Eu, francamente, não entendo essa negociação. Não acho que o Estudiantes vai liberar por empréstimo das condições que o São Paulo quer, mas, enfim, a informação é verdadeira. O São Paulo tenta a contratação do Medina.
Não entendo porque o Estudiantes emprestaria. Tomara que empreste. Vamos esperar. E, sinceramente, uma posição que o São Paulo não precisa. O São Paulo vê ele jogando na posição do Alisson, Renan. Ele jogando mais solto. É o que o São Paulo pelo jogo que eu vi ontem, eu vi o jogo todo ontem entre Cerro Porteño e Estudiantes. Cara, sinceramente, não me faria sentido nenhum essa movimentação, até porque ele já jogou a Libertadores, não pode jogar. Não entendo nada. Sinceramente, não entendo. Não teria necessidade nenhuma, na minha opinião. Essa também me pegou desprevenido. O Álvaro Cardoso mandou um superchat aqui há tempos, ele achou que eu não ia ler, provavelmente, mas eu tô lendo. Se a ideia for poupar jogadores no Recife, por que não aproveitaram para tomar cartões no jogo anterior? Rafael e zagueiros estão pendurados. Pode ser. Mas... São 9 pendurados, né? O time de São Paulo com o Crespo toma pouco cartão, cara. Eu também, e não forçaram, e tá tempo, hein, pra forçar cartão, ninguém tá forçando, cara. Pois é. Talvez o Alan, naquele momento contra o Fluminense, né, que ele foi sair no finalzinho, deu uma enrolada, mas talvez pelo desgaste, ele, né, mas o resto tá pendurado faz maior tempo. Nem ser o Rafael tá fazendo. E agora, cara? Vamos para a calculadora que eu brinquei com vocês, pra gente mostrar. Você tá fazendo superávit? Quem joga com 3 tem que ter 5. Evidente. Gente. Não tem como não ter. Não tem. Se o São Paulo é eliminado na terça-feira, qual o sentido de contratar o Rafael Tolói? Alguém me explica? Se o São Paulo se classificar, faz sentido contratar o Rafael Tolói para o restante da temporada, né? Aí, podendo voltar, o Luiz Gustavo... Parece outro esporte, de fato, porque quando você vê o Palmeiras formando um elenco com dinheiro, claro, para temporadas, o São Paulo tem um elenco sub-40 de novo, né? Só uma dúvida, Léo, vai durar... o Rabelo morre a história? Morreu? Vai pro Fluminense. O Fluminense atravessou e levou. Mas quem é melhor, Rafael Tolói ou Rabelo? Rafael Tolói, tecnicamente falando. Porém, Rabelo está em atividade, está jogando. Ele poderia jogar no Recife. O Fluminense tem 300, vai botar o cara para jogar agora. O Thiago Silva está machucado. O Rafael Tolói, para poder jogar, vai precisar de um mês, né? Então, deve vir o Rafael Tolói, está em São Paulo para fazer exame e ser anunciado como um reforço. Acho tarde essa solução para o São Paulo, que no Recife deve ter zagueiros na base. Porque não tem outra opção. Vai arriscar os 3 que estão disponíveis? Não tem o que fazer. Então, pela primeira vez, o Crespo deve usar zagueiros na base no jogo do Brasileirão contra o Sport. Mais, pela primeira vez. O planejamento primário era do Lucas jogar alguns minutos contra o Sport, mais do que ele já jogou, e aí na terça-feira contra o Atlético Nacional ele está à disposição para iniciar o jogo. Se vai começar ou se não vai começar, escolha do Crespo. Mas o Lucas, a princípio, fisicamente, na terça-feira ele vai estar disponível para começar o jogo. 90 minutos ainda não, mas para começar e sair ali no meio do segundo tempo, o Lucas já vai estar à disposição e ele tem dito que não tem sentido as dores que sentia antes, né? Então isso também é um fator positivo do Lucas, pelo menos se o Oscar ainda não, né? A gente falava tanto dessa dupla não estar à disposição, Lucas e Oscar. O Oscar ainda não, mas pelo menos o Lucas vai estar aí podendo começar um jogo tão decisivo quanto às oitavas de final da Libertadores, que é o que sobrou para o São Paulo, né? Já que foi eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo está na disputa da Libertadores.